Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. A nossa aula de hoje vai ser muito legal e, como a Pro disse, vai ser rapidinho, tá bom? Eu estou me esforçando para fazer videoaulas menores. Vocês sabem que eu sou uma matraca, eu falo muito, então tá um pouquinho difícil, mas a Pro está se esforçando para fazer videoaulas mais curtinhas para que vocês consigam manter mais atenção. Estamos deixando as aulas mais longas para as nossas aulas ao vivo. Certo? Então, prometo que eu vou me esforçar para fazer uma aula bem objetiva e não vou falar muito, tá bom? Então, nossa aula hoje vai falar um pouquinho sobre homônimos e também, como está lá descrito no cronograma, a Pro sempre diz a mesma coisa. Acompanhem o cronograma, gente. O cronograma é enviado na segunda-feira e nesse cronograma vai dizendo como será a semana inteirinha de vocês das aulas. Então, é importante que vocês acompanhem o cronograma. Como diz lá, hoje nós teremos atividade no caderno. Então, a Pro colocou a atividade de caderno aqui no vídeo, como sempre. E também eu tenho o arquivo para compartilhar. Por que a Pro compartilha o arquivo? Alguns coleguinhas, eles utilizam o celular para assistir a aula. Eles não têm computador, então não sabem utilizar ainda o computador. E aí fica ruim para conseguir enxergar numa tela tão pequenininha de um celular. Então, a Pro compartilha o arquivo para caso eles prefiram, façam a impressão. Como sempre, não é obrigatório imprimir, a Pro compartilha aqui com vocês a atividade de caderno. Porém, quem se sentir mais à vontade em fazer a impressão, pode imprimir, mas deixa guardadinho na pasta que depois a Pro vai dar o visto em tudo quando nós voltarmos para a sala, tá bom? Então, gente, antes de começarmos o assunto, só um aviso. Tem uma atividade de sondagem sobre substantivos, que foi o assunto que nós terminamos recente, dentro da plataforma. Essa sondagem vai estar disponível até amanhã, dia 17. Amanhã é sexta, não é isso? Até na sexta-feira, dia 17, às 20 horas. Então, vai estar disponível para vocês realizarem essa sondagem que nós iremos atribuir pontuação, isso mesmo. Então, não percam, gente, por favor, não percam a data, porque quando perde a data, a Pro não consegue, mesmo que eu queira, gente, eu não consigo renovar, de verdade. Então, mesmo que eu quisesse renovar a data para vocês, não tem como. Depois de atividade perdida, ela vai ficar constando como atividade perdida. Então, eu botei aí 3 dias de prazo, tempo suficiente para vocês estudarem e responderem direitinho essa sondagem, tá bom? Então, vamos para o nosso assunto, homônimos. Esse nome, homônimos, é um nome um pouquinho diferente, não é, pessoal? Esse nome é dado para uma família de palavras, as quais elas têm uma característica muito diferente. A Pro vai mostrar para vocês. Olha só, homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. O que é que isso quer dizer? Que essas palavrinhas, elas são pronunciadas, pronúncia é fala, tá bom, gente? Essas palavrinhas são faladas do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. A língua faz o mesmo movimento para falar essas palavrinhas homônimas. Porém, elas têm significados diferentes. Olha só, a Pro vai mostrar para vocês. Aqui eu tenho a palavrinha acento. Acento. Vocês concordam comigo que eu tenho a palavrinha acento? Pronto, eu tenho a palavrinha acento. E aqui eu tenho qual palavrinha, gente? Tem uma palavrinha acento também. As duas palavrinhas têm a mesma pronúncia. Eu não estou falando que elas são parecidas, não, gente, a pronúncia. Eu estou falando que elas são de pronúncia igual, igual mesmo. Na primeira eu tenho acento, só que é escrita com C. Na segunda eu também tenho acento, só que ela é escrita com 2 S. Então, as palavrinhas que fazem parte dessa família, chamada de palavras homônimas, têm essa característica de terem o mesmo som, de terem a mesma pronúncia. Ou seja, é a característica marcante dessa família. Aqui eu tenho acento com C e aqui eu tenho acento com S. E olha só, gente, essas duas palavrinhas significam coisas totalmente diferentes. Esse acento com a letrinha C é o acento gráfico, o circunflexo, o tio, o acento agudo, o acento grave. Essa palavrinha aqui, acento com C, está se referindo a esses acentos. E a palavrinha acento com 2 S's, olha só,
está se referindo ao local onde a gente senta o nosso bumbum. Viu que coisa interessante sobre essa família de palavras? São as palavrinhas homônimas, certo? São palavrinhas que possuem a mesma pronúncia, gente. Igual mesmo, a mesma pronúncia, porém significam coisas diferentes e têm escritas diferentes. Ó, vai marcar. Essa daqui é escrita com C e essa daqui é escrita com S. Então, palavrinhas homônimas, pessoal, são essas aqui. São palavrinhas onde eu tenho a mesma escrita, gente. Desculpa, o mesmo som. Idêntico, ó. Acento com C e acento com S. Acento, acento. Só que ela tem significados diferentes. Esses são os acentos gráficos, esses são os acentos de sentar o bumbum. E tem escrita também. Então, significado diferente, escrita diferente, porém o mesmo som. Acento e acento. Vamos conhecer mais palavrinhas homônimas? Então, olha só para a gente confirmar, palavrinhas homônimas têm escrita diferente, têm significados diferentes, escrita, uma com C, outra com S, elas têm essa característica da escrita ser muito diferente, tem significados diferentes, aqui são acentos gráficos, aqui são os locais onde nós sentamos o bumbum, onde nós sentamos. E tem o som, gente. Só que o som, nas palavrinhas homônimas, pessoal, o som é igual. Igual. Vai até botar aqui para vocês. Com L, viu, gente? Igual com L. Então, o som aqui é igual, pessoal. O som daqui é igual. Então, palavrinhas homônimas, o som é igual, o significado é diferente e a escrita é diferente. Vou mostrar para vocês mais algumas palavrinhas homônimas, essas palavrinhas curiosas. Eu tenho acento com S, acento com C, essa nós já vimos. Eu tenho chá com CH e chá só com X. A Pro não vai dizer o que significa agora, porque elas estão na nossa atividade. Eu tenho russo com 2 S e russo com C cedilha. Essa daqui a Pro pode dizer. Russo com 2 S é quem nasce na Rússia. Russo com C cedilha é quem está grisalho, quem tem o cabelo grisalho, com alguns fiozinhos brancos. Aí é russo com C cedilha. Apressar e apressar. Concorda com a Pro que é o mesmo som, gente? Apressar e apressar. Pronto, esse apressar com C cedilha é de colocar preço, certo? Colocar preço lá na prateleira dos mercados. É esse daqui. Apressar com 2 S vem do verbo pressa, que quer dizer mais rápido. Então, eu vou apressar os alunos para que eles realizem a atividade. Então, aqui é de pressa, de agilidade. Mas o som, gente, nas palavrinhas homônimas, o som é o mesmo. O acento, acento, chá, chá, russo, russo, apressar e apressar. O som é igual, gente. Só que a escrita é diferente. Ó, aqui é com 2 S, aqui é com C cedilha, olha só. A escrita é diferente. X, aqui é com CH, aqui é com 2 S, aqui é com C. Eu tenho várias palavrinhas homônimas. Por isso que, dependendo do contexto, quando é na forma oral, a gente consegue perceber do que está se referindo. Por exemplo, quando eu digo, pessoal, não esqueçam de colocar o acento agudo na letrinha A. Opa, acento agudo. Acento agudo é o nome daquele sinal gráfico, vocês sabem. Mas se é para eu falar para vocês, pessoal, cada um no seu acento. Cada um no seu acento, rapidinho para nós fazermos a atividade. Ou seja, pelo contexto da frase, dá para você perceber que a Pro está se referindo ao lugar onde você senta o bumbum. Então, pessoal, as palavrinhas homônimas, na oralidade, quando nós falamos, é mais fácil de descobrirmos. Agora, na escrita, podem surgirem as dúvidas. Por isso que estamos estudando as palavrinhas homônimas, tá bom? Então, vamos observar. Faltou o acento na vogal. Então, se é na vogal, não vai ser acento de sentar, vai ser acento gráfico. Então, acento com C. Irei procurar um assento para você. Assento, assento. Então, aqui é um lugar para você sentar.
Viu, gente? Como o som é completamente igual. Essas palavrinhas vieram só para confundir a nossa mente, mas elas são muito interessantes de estudarmos, não é isso, gente? Sabe quem nos ajuda nas palavrinhas homônimas? O dicionário. O dicionário, pessoal, ele é de enorme importância para a vida de qualquer estudante. Todo estudante tem que ter um dicionário, tá bom? Eu gosto muito de utilizar o dicionário para conhecer palavras novas. Principalmente quando eu estou com dúvida em alguma palavra, eu vou lá ver o significado e acabo descobrindo outras palavrinhas também. Então, utilize um dicionário porque é de extrema importância, tá certo? Então, palavrinhas homônimas, pessoal, são aquelas palavrinhas que possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Para o que é pronúncia, que eu não sei. Gente, pronúncia é fala, tá bom? Pronúncia é o fonema. Então, palavrinhas homônimas são aquelas que possuem o mesmo fonema, mas significados e escritas diferentes. Olha o fonema, acento. Olha esse fonema, acento, o mesmo fonema, porém, a escrita é diferente, um é com C e outro é com S. E o significado também é diferente. Então, essa família de palavrinhas, essas palavrinhas bem interessantes, são as palavrinhas que têm o mesmo som, só que a escrita é diferente e o significado diferente. Tranquilo, pessoal? Bom, então nosso assunto foi esse, foi bem legal o assunto de hoje. Na nossa próxima aula, vamos estudar parônimos, que também é uma família bem interessante. A Pro dividiu esse assunto para 2 aulas, para que ninguém ficasse com dúvida. Então, agora vamos fazer nossa atividade de caderno, isso mesmo, tá certo? Olha só, a Pro vai explicar o que está dizendo em cada questão. Aí você pausa e faz a escrita. Questão 1. Analise as frases abaixo e empregue corretamente um dos homônimos que estão dentro dos parênteses. Ou seja, pessoal, você tem aqui 2 homônimos, cheque e cheque. Um é com CH, outro é com X. Aqui eu tenho cela e cela. Um é com C, outro é com S. Aqui também eu tenho cela e cela. Uma com C, outra com S. Aí aqui eu tenho sessão, sessão e sessão. Aqui é um trio de palavrinhas homônimas, isso mesmo, pode ter mais de uma palavrinha homônima que faz par com aquela palavra. Aqui nós temos 3. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a procura no dicionário, vamos usar o dicionário nessa atividade, tá certo, gente? Você vai lá no dicionário, vai pesquisar o significado da palavrinha cheque com CH e depois cheque com X. De acordo com o significado, você vai ler a frase e ver qual se encaixa. Só uma delas que vai encaixar perfeitamente no significado da frase. Então, tem que ler a frase com calma, tá bom? Na questão 2, homônimos são palavras diferentes nos sentidos, mas que têm a mesma pronúncia. Procure no dicionário o significado dos homônimos e escreva abaixo. Pronto, essa daqui também você vai utilizar o dicionário. Você vai lá e vai pesquisar essas palavrinhas e vai escrever o significado delas aqui, tá certo? Pro, posso usar a internet? Pode, gente, não tem problema não. Porém, eu acho interessante que vocês usem o dicionário. Até porque o dicionário ele vem mais completo, ele está correto. Às vezes você encontra informações na internet que nem sempre são tão confiáveis assim, tá bom? E na questão 3, do mesmo jeito, da questão 1, marque somente a palavra que completa a frase corretamente. Você vai procurar o significado. Aqui a Pro misturou. Botei umas palavrinhas homônimas e outras parônimas. Você vai procurar o significado dessa daqui. Olha só, essas duas aqui é para a letra A, tá bom? Essas duas aqui são para a letra B. E assim sucessivamente, tá certo? Para ninguém ficar confuso. Você pode botar na mesma linha, pode fazer assim, como a Pro fez. Por isso que a frase é pequenininha, que dá para você colocar as duas assim do ladinho. Tá certo, gente? Depois disso, da sua atividade prontinha. Pro, precisam enviar a foto dessa atividade? Então, pessoal, na sexta-feira nós temos aula ao vivo. Então, você não vai precisar enviar a foto dessa atividade. Você só vai enviar a foto dessa atividade depois da nossa aula de sexta. Porque na sexta-feira, a Pro vai fazer a correção com vocês dessa atividade dentro da sala. Na nossa sala ao vivo, dentro da Plural, tá certo? Então,
eu vou pedir, não precisa enviar, porque só é para enviar depois que ela tiver corrigida, aí você assina lá em cima, que aí vai estar tudo direitinho. Para não ter que enviar a foto 2 vezes, você envia depois da correção que iremos fazer na sala. Tá certo, pessoal? Bem tranquilo. Lembrando que eu tenho essa atividade para ser impressa, quem preferir, eu vou deixar ela lá no grupo. Aí é só imprimir, tá bom? Então, muito obrigada por terem ficado nessa aula comigo. Um beijo, um cheiro e até a próxima aula.